Mais uma vez, irmão, a paz do Senhor, né? Desde já, agradeço aos irmãos aí pelos likes, pelos inscritos, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo. Nós estamos aqui, como nós já vemos aí, alguns desmascaradores, né? Desmascarando aí as igrejas, né? As seitas, e as igrejas que eram igreja hoje se tornaram seitas, né? Então eu gostaria de vir aqui mostrar para você que você, infelizmente, pertence aí a uma igreja ecumênica que não há diferença, né, das pessoas católicas. Então, o que você está vendo aí é uma imagem real, uma imagem que, na verdade, pessoas dessa igreja, que participaram desta igreja, saíram daí porque acharam um absurdo, né, isso acontecer dentro das igrejas. Então, veja bem, que muitas das vezes você pode falar que eu fico aqui falando das igrejas, eu vou falar. Enquanto eu estiver vivo, eu vou falar dessa podre, dessas gargantas do diabo e seus sacerdotes, gostando você ou não. Se você é defensor de placa de igreja, de ídolo de igreja, de pastores, pastora, de padre ou de imagem, o que for, você vai ouvir eu aqui enquanto eu respirar, eu vou respirando aqui e vou com certeza defender o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Vou aqui denunciar porque é bíblico, né? Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele denunciou justamente essas heresias aí, essas apostasias, né? E a Bíblia diz que no sinais dos templos, né, tudo começaria a piorar. As pessoas, elas adorariam, né? Tem pessoas que adoram a tudo quanto é coisa. Se o cara disser que ele é santo e ele cagar ali, tiver um toloco de merda ali, e falar que a bosta é santa, eles estão lá se curvando diante da bosta. É uma brincadeira, né, irmão? Mas é verdade. É verdade mesmo que eu vou te falar para você. Tem gente que ela acredita, ela está tão necessitada, né, de Jesus na vida delas, que elas estão sendo guiadas como ovelhas cegas para o abismo, né? Cego guiando cego. Então, neste momento, agora, o que a gente aqui quer muito aqui falar para vocês, né, é que, na verdade, essa, essa, essa igreja que você está vendo aí é uma igreja evangélica, né? É uma igreja chamada Internacional da Graça de Zeus, né? Porque Deus não está neste meio de jeito nenhum. Então essa é a Internacional da Graça aí do R.R. Soares, né? Mais um profano, mais um falso profeta que tem aliado-se aí ao satanismo, ao ecumenismo, ele e toda a sua cúpula, né? Juntando todo esse pacote aí, de Macedo, Agenor, ixi, aquele cara então, o outro é Deus, só Jesus na causa. Então a gente tem que falar aqui, irmão, nós não podemos ver as coisas e ficar calados, né? Nós não podemos ver as coisas e ficar calado. Por quê? Porque, na verdade, se a gente ficar calado, as pessoas vão caminhando cego. Nós vemos essas imagens aqui, né? As mulheres, os homens, né, tão necessitados de uma libertação, de uma cura, de um milagre, né? E, na verdade, eles estão sendo levados à adoração da idolatria, né? Então, veja o que diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz assim, desta forma: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então veja que você que é dessa garganta do diabo, você que serve a esses sacerdotes maléficos, né? Porque eu vou dizer para você, irmão, por que eles fazem essas cachorradas, por que eles fazem essas mentiradas, por que eles fazem essas heresias, nessa apostasia? É justamente porque a fé das pessoas, ela é comprada, né? Ela é comprada, não é comprada, a gente já sabemos que Jesus morreu pela humanidade, né? E Jesus quer que as pessoas tenham fé nele, não é forçado, né? A fé, ela é livre arbítrio, é você depositar aquilo que verdadeiramente você tem ele como Senhor,
né? Então Jesus ele veio para te curar de graça, né? Ele não veio para te vender milagres. Então nós vemos essas igrejas porcas, né, de chiqueiro e um monte de porcos que a gente fica vendo que fica sendo levado ao cativo, né? Ao cativeiro. Então veja aí que esta igreja, né, ela a campanha do manto, né, do manto sagrado, a campanha aí, você vê aí que é um manto vermelho. Uma irmã me mandou essas fotos, me mandou o áudio dela também falando comigo, né, eu achei por bem eu mesmo fazer aqui. Veja aí, né, que as pessoas estão tão necessitadas da palavra de Deus, estão com fome, com sede, e tem uma coisa, irmão, né? Não há diferença nenhuma. Além de ter o manto, não há diferença nenhuma. Ter uma cruz, né? Então, qual a diferença da Igreja Católica? Nas igrejas, essas igrejas, elas ecumenizaram, né? Elas ecumenizaram. Então, veja aí que as pessoas estão necessitando. Tem uma cruz aí, olha aqui, uma cruz jogada sobre o manto. Qual a diferença? A Bíblia diz, né? Seguir a mensagem da cruz. E nós vemos ali que Jesus não está mais na cruz, né? E a mensagem, ela é Jesus. E eu que eu fico olhando, irmão, eu não sei o que essas pessoas vê nessa sinagoga de Satanás, nessa garganta do diabo, não sei o porquê, que elas atraem tanto elas a tantas mentiras, a tantos enganos, que elas vão realmente com toda a fé, ao invés de depositar a sua fé em Cristo, em Jesus, na palavra. Sabe por que acontece estas coisas com essas pessoas, irmãos? Sabe por quê? Porque elas não lê a Bíblia, ela não estuda a Bíblia, ela vai por palavras de homem satânico que fez as teologia maléfica, né? Foi lá no inferno, cagado pelo diabo e vem agora jogar na boca desse povo. E ainda eu vou te dizer uma coisa, né? Infelizmente, os ouvidos dessas pessoas viraram pinico, né? Viraram pinico para quê? Para receber merda. Porque esses caras, essas pessoas, eles não estão nem para eles, eles têm a salvação, quanto mais para o povo. Se eles não têm a palavra de vida eterna em Cristo Jesus na vida deles, se eles não têm a vida que é Jesus, certo? Quanto mais eles terão para dar para um povo. Então nós vemos aí o povo, né, igual animal, né, estão sedente da palavra, estão enganados. Quer dizer, tocar no manto. Que manto? Que manto é isso aqui? Eu vou te perguntar uma coisa, isso aí mais é uma subliminação de uma orgia Illuminati, né? Uma orgia satânica, como nós vemos aí na maçonaria da Igreja Católica, né? Quer dizer, os vermelhos que eles adoram, não é verdade? Então veja, irmão, que você tem que sair dessas igrejas idólatras. Vocês têm que parar de ficar adorando o homem. Vocês têm que parar de ficar prostrando ao pé de uma cruz. A cruz, ela é maldita, né? O diabo usou ela como arma para matar Jesus e você fica adorando a cruz. É a mesma coisa de um bandido chegar e matar toda a tua família e com aquela metralhadora, e aquela metralhadora se tornar santa para você e você se curvar diante dela, né? Pedindo um milagre, uma benção, né? Então, na verdade, a Bíblia diz assim, seguir a mensagem da cruz, né? Não a cruz está vazia, né? Então, igreja que carrega a cruz são satanizadas. Igreja que carrega a cruz, verdadeiramente, que adora ao pé da cruz, que tem uma imagem da cruz, com certeza não há diferença dela para o Vaticano, para a Igreja Católica. Então, eu estou aqui, irmão, te advertindo, não continue nessas gargantas do diabo, pelo amor de Deus, o tanto de pessoas que estão sendo enganadas por esses satanistas, o tanto de pessoas que estão sendo enganadas, eles querem tomar o seu dinheiro, eles querem satanizar você, derrotar você e querem tirar o que é seu, assim como nós vemos essas igrejas maléficas. Essas igrejas aí, quem adora, quem verdadeiramente é o Senhor dessas igrejas é Satanás, irmão. Eu estou falando para vocês. Nós vemos aí a Universal, o Senhor dessa igreja universal é Satanás, o Senhor dessa igreja da graça aí é Satã, o Senhor da plenitude é Satã. A gente vê todos eles trabalham por igual modo, né? Então eu estou te advertindo para que você não vá para o inferno. Você é um crente idólatra. Desde quando você acredita que tocar num tal de manto sagrado, sagrado de quê? Sagrado de pecado, sagrado de prostituição, sagrado de orgia, enquanto você está achando que isso aí está sagrado, isso aí, meu irmão, certo? Pode ser até forro mesmo, que forrou motel,
certo? E vocês estão lá, né? Estão lá, pode ser for que estão em casas de prostituição e vocês estão lá, porque quanto mais adora o diabo, mais o Satanás chega perto. Então não venha com essa história, né? Que não venha com essa história que tocar no manto vai mudar a sua história. Isso é coisa para boi dormir, certo? Então, se você quiser tocar em Jesus, toca em Jesus pela fé. Toca em Jesus pela fé. É pela fé, é a fé que remove montanha. Não é tocar no manto que vai remover montanha, não. Veja aí que eles colocaram uma cruz no altar, coisa que, na verdade, né, a Bíblia repudia. O que significa cruz na vida do cristão? Tribulação. Quando você põe a mão nessa maldição, você leva mais tribulação para a tua vida. Embora a Bíblia diz, né, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, a cruz é tribulação. Então o Senhor Jesus está falando assim, aceite as tuas lutas, lute contra elas, né, e venha e siga-me, abandona o pecado. Então, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Você é idólatra. Qual a diferença tem de você tocar nesse manto, nessa cruz, para os católicos, tocar nos pés de uma imagem católica, nos pés da Aparecida, nos pés de uma imagem de um Pedro, de um João, né? De um Manel, de quem seja lá o que for. Então, vou te dizer uma coisa, meu amado. A Bíblia condena a idolatria. A Bíblia condena enfaticamente. Você é um crente idólatra. Além de adorar a imagem, né, da Igreja Católica, né, você ainda adora ainda o satanismo, né? Então veja que nós estamos vendo aí, olha, para você entender, você está vendo aí justamente uma cruz, né? Uma cruz sendo aí adorada, né? Uma cruz, uma imagem com uma cruz e um manto. Que manto é esse, irmão? Pelo amor de Deus, aonde está o cérebro dessas pessoas para adorar o homem? Aonde está o cérebro dessas pessoas para exaltar o homem, exaltar a idolatria? Veja quantas pessoas cegas, veja quantas pessoas são cegas, estão cegas, né? E aqui tem um balde aqui com água, sei lá, o vinho do cão, alguma coisa assim. Eu estou te falando, irmão, sem medo de errar, porque aqui, em nome de Jesus, eu defendo a palavra de Deus. Eu não estou aqui para chegar e para martirizar igreja que verdadeiramente andam na presença de Deus. Mas essas aí são sinagogas. Infelizmente, essa é a garganta do diabo. Infelizmente, isso aí, os seus líderes são satanistas, são maçons, e além do mais, né, são hereges, né? Então eles são sacerdotes diabólicos, sacerdotes de Satanás. Então isso é uma grande idolatria, você está prostrando, adorando. Qual a diferença tem de um católico para você que está nessas igrejas? Qual? Fala para mim, qual a diferença? A sua ação é a mesma coisa, quer dizer, a mesma lavagem que os porcos comem, você também está comendo. Então qual a diferença tem? Você não tem diferença nenhuma, simplesmente isso aí é uma xaria dentro da igreja, isso aí é um islã dentro da igreja, isso aí é uma adoração, né, do catolicismo dentro da igreja, né? Então, quer dizer, a igreja modernizou e você está aqui. Essa igreja aí é a Internacional da Graça de Zeus, né? Então, estou aí passando para você. Uma irmã me mandou isso revoltada. Ela falou, pastor, não pode, não dá para acreditar. As pessoas adorar a cruz, adorar um manto, tocar no manto e diz que está sendo abençoado. Que manto, meu irmão? Que manto? Quer dizer, Jesus, mas tocaram no manto de Jesus, a mulher tocou no manto de Jesus. Isso não é manto de Jesus, não. Quando você tem que tocar no manto de Jesus, toque pela fé. É a sua fé que tem que tocar em Jesus. Não é você tocar num pedaço de pau, de madeira, de imagem, né? E dizendo que está tocando aí no pano, aí na vez de Cristo. Então, irmão, vocês tomam vergonha nas suas caras e para de ser enganado, porque Jesus está voltando, arrebatando a noiva, e você vai ficar aí. Tá certo? Você vai ficar aí e depois não reclame pelo que virá depois. Então veja que o cristão, ele não tem que prostrar diante da cruz, tocar em manto de cruz, em manto maléfico, né? O sangue de Jesus tem poder para repreender essa sinagoga do diabo, né? E todas essas pessoas que estão sendo enganadas, né? Que estão aqui sendo enganadas, já foram zumbizadas pela palavra
de Satanás, estão presas ao misticismo, estão presas à idolatria, né? Então eles te dão um objeto, te dão tudo, te dão pá, te dão cimento, te dão fronha, te dão toalha, te dão tijolinho, te dão tudo, cimento da fé, pelo amor de Deus, irmão, vassoura ungida, caneta ungida, relógio ungida, né? Cachorro ungido, te dá tudo para levar para tua casa e você está adorando o diabo e você não sabe. Portanto, o meu conselho fica aí. Saia dessa maldita sinagoga de Satanás. Procura um homem, um pastor que tenha verdadeiramente, né, uma comunhão com Cristo. Né? Procura uma igreja que seja pentecostal, mas que seja genuinamente na igreja, que tenha conteúdo, não só na placa, porque existe muita igreja pentecostal também que são bandidas, são ladrões, né? Estão lá para roubar o que é seu, tirar as suas lãs, né? Comer as suas gorduras. Então, irmão, isso aí é uma coisa terrível. Esta é uma imagem católica que nós vemos numa igreja internacional da graça de Zeus aí, né, que a irmã me mandou. Então, que Deus tenha misericórdia desse povo, que o sangue de Jesus repreenda, né, que o nome de Jesus repreenda esse povo e que Jesus purifique esse povo com o sangue dele e tire ele da idolatria. Vai piorar, viu, irmão? Vai piorar. Pode acreditar que vai piorar, né? Então, estamos aqui mais uma vez denunciando, fazendo um alerta a vocês a não ficarem nessas igrejas maléficas. Pastor, mas qual igreja eu vou, pastor? Meu irmão, minha irmã, se você conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, para de ir pela cabeça de pastores herege, para de ficar se encantando porque o pastor fala bonito, porque o pastor tem oratória, porque o pastor é bacharel em teologia. Para, meu irmão, porque a letra mata, o espírito vivifica, e eles, além deles estar morto, ele vem matar o seu espírito também. Então, vou dizer uma coisa, né? Ah, mas aonde que eu vou, pastor? Procura na redondeza da tua casa uma igreja que prega esta verdade, que prega contra a vaidade, contra a prostituição, contra a idolatria, né? Porque quem adora uma imagem, vocês são adoradores de Satanás, vocês estão adorando a imagem, e Jesus não está nisso, né? Então, Jesus, ele é espírito, e ele ama aqueles que adoram em espírito e em verdade, não cruz, não manto, né, maléfico, tirado do satanismo, consagrado ao diabo para satanizar você mais. Então, infelizmente, eu estou aqui, né, te alertando para que você tome cuidado com essas masmorras, com essa sinagoga do diabo, e tome vergonha na tua cara e vê se procura um homem de Deus, uma mulher, né, que verdadeiramente conhece a palavra de Deus, é procurar um homem de Deus, um homem que conhece a palavra de Deus, é procurar um homem de Deus, um pastor para te apacentar. Veja lá se o pastor prega contra a prostituição, contra a vaidade, contra decote, calça comprida, televisão, corte de cabelo, maquiagem, né? Veja se prega contra a cerveja, contra futebol, contra tudo isso. Se lá prega a verdade e ensina você a jejuar, expulsar demônio, vê se tem trabalho de libertação, expulsão de demônio, cura, milagre, revelação, né? Que não venha tirar o dinheiro de você, que não venha, além do dízimo, arrancar o que você tem. Ou seja, devolver é o seu dever, né? Então muitas pessoas estão sendo satanizadas nessas igrejas, elas estão preparando você para o reinado do anticristo. Porque se você já adora uma cruz, você vai adorar o anticristo também. Sinto muito, mas infelizmente você se ecumenizou e aceitou as desgraças nas tuas vidas. Então, ainda é tempo de você abandonar o pecado e sair dessa sinagoga de Satanás enquanto é tempo. Nós vemos hoje que essa sinagoga do diabo, irmão, elas têm atraído aí, pondo filme de terror, filme traindo, atraindo as pessoas para assistir filme de terror dentro da igreja, né, lugar santo, né, essas igrejas aí que você mesmo, essa igreja mesmo que eu estou te mostrando aí, ó, né, nós temos vídeo aí com pessoas jovens dançando funk em cima do altar dela, né, de short e tudo mais, quer dizer, é uma vergonha, uma pouca vergonha. Então, essas são as igrejas de Satanás na terra. Mais uma vez, estou aqui para te avisar, porque as igrejas de hoje, elas estão aí pondo forró para dançar um com o outro, música lenta, né? Tá pondo aí Carnaval de Cristo, Máscara do Terror e Baile do Horror, e tá colocando um monte de maldição na tua vida e você tá aceitando. Então, chegou a hora de você sair dessa sinagoga do diabo, porque você, depois que tiver com sua mente mais lavada pelo sangue de bode, pior vai ficar para você, porque você vai esquecer Jesus e você vai odiar Jesus porque ele te deixou para trás. Esse é meu aviso. Que Deus tenha misericórdia, né? E vamos preparar para o arrebatamento, porque é iminente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.